Eu Começar aqui. sempre esqueci de lembrar os professores quando botava gravar. Eu tô vendo que agora eu esqueço também. Não, Mas enfim, importante é vamos lembrar. falar um pouquinho dessas cantigas aí. Né? Então, gente, retomando, né? Na nossa última aula deu aquele pequeno impasse que a gente teve, a gente passou um pouquinho de tempo, a gente acabou se empolgando demais para falar da Nayara, e a gente não conseguiu falar muito sobre as cantigas satíricas, né? E as cantigas satíricas são um dos conteúdos mais interessantes do trovadorismo, porque é onde, bom, né, eles realmente eles pegam o pão que o diabo amassou e dão para as pessoas que eles não gostam, né? Então eles realmente ali falam na cara, debocham mesmo. E lembrando que tem dois tipos de cantigas satíricas, né? A cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. E a gente não chegou a dizer exatamente qual que é a diferença entre as duas. A de escárnio é uma cantiga muito mais sutil, a gente pode dizer assim. É uma cantiga muito mais debochada. Geralmente as cantigas eram escritas assim, num tom sempre falando de pessoas da corte, né? As cantigas satíricas são muito mais sobre as pessoas da corte mesmo. E elas são críticas direcionadas, assim, só que elas não são específicas. Elas são críticas a algum tipo de comportamento ali, mas elas não são explícitas, né, assim por dizer. São críticas meio assim, aquele fulano lá que fez tal coisa, que desrespeitou alguém, tipo, não vai falar quem foi, não vai falar exatamente o que ele fez, mas vai, de certa forma, ironizar aquele comportamento. Contrapartida, a cantiga de dizer, vai literalmente partir para cima, falar assim, eu sei que tu, barão, não sei o que, fez isso, roubou aquelas terras, eu sei que tu é muito feio, maluco, que nem aquela cantiga que a gente leu, da Dona Feia, né, que o cara nem conseguia se referir a ela pelo nome, só conseguia chamar ela de Dona Feia. Então, assim, as de Maldizer tem um tom muito mais explícito, não só na linguagem, né, porque é a linguagem envolvendo palavrões, envolvendo xingamentos, mas também não tem esse caráter anônimo, né, que tem as de escárnio. As de escárnio meio que deixa aberto, assim, para as pessoas ficarem se olhando, assim, quem será que ele tá falando? Para de Maldizer, não, fala, assim, a pessoa sabe que é para ela. Sinceridade, exatamente, Beca. Exatamente, sinceridade. Mas tá, E, vamos ver uns exemplinhos. Dessa vez a gente não trouxe é, nenhuma música sertaneja. Aí a gente trouxe exemplos reais, assim. É, aqui eu coloquei duas cantigas bastante bem mais evidentes, assim, eu acho que é mais fácil de interpretar elas, mesmo que vocês não saibam nada de galego e português. Eu espero que todo mundo esteja estudando galego e português, né, desde a última aula, porque é preciso. Mentira, tá, gente? Não precisa estudar galego e português. gente, por favor, galego português, Não estudem galego vocês e perguntem português. pra gente, assim, a gente não sabe, tipo, ler isso aqui completamente, a gente não tem o total domínio disso, gente, por Sim, favor, a né? gente mexe um Google forte, assim, pra Não é exatamente necessário saber interpretar 100% do que tá aqui, né? Mas enfim, na cantiga de escárnio aqui a gente tem uma cantiga que ela conta uma historinha, esse daqui é só a primeira estrofe da cantiga. Ela conta uma história de um vendedor que está caçoando uma espécie de corretor, de cobrador de impostos, assim, que ele tá pobre. E ele vem ao vendedor tentar vender umas roupas, assim, e ele vai lá e fala, não, essa daqui é uma roupa da mulher de um cara lá, sabe? Um dom, que ele fala que Dom Fulano significa Dom Fulano, em específico. E aí, ele tenta ir lá e vender as roupas, assim, e ele tá caçoando do desespero, assim, do cobrador de impostos, de ir lá e vender as roupas para ele, para tentar ganhar um dinheiro, né? Inclusive, ele até fala aqui, né? Então, tá, há um corretor que vi vender panos que conheci. Com penas veras disse assim, da mulher som de Dom Fulano. Então ele falou lá, não, aqui esses panos aqui são da mulher do Dom Fulano lá, sabe? E já tá zombando, assim. Mas percebam que ele não fala, não xinga, não tá falando o nome do cara. Então, características aí, as que o Léo falou mesmo. E aí eles falam, e disse Mel, veni quantam ela quis essa mulher. Ano mister. E basicamente isso daqui é ele falando assim, não, quero vender mesmo. E aí depois a mulher dele, a mulher do cara que tá vendendo, ela vai lá e fala, a gente tem muita necessidade de vender. Esse ano no mister, eu fui pesquisar e significa temos necessidade. Então basicamente é tipo isso.
enquanto na cantiga de Maldizer a gente já começa com ele falando o nome do cara, que é o... essa é uma cantiga do Dom Diniz, ele tem uma série de cantigas só sobre esse cara, que é o João Bolo. O nome do cara é João Bolo. E ele aqui ele tá falando uma história do João Bolo, que ele fala que ele anda meio desbaratado, meio triste, muito aguisado. Eu tinha visto o significado de aguisado, mas esqueci. Não tem nada a ver com guisado. Mas enfim, ele tá. O Dom Diniz aqui tá falando que o cara que era o criado dele levou um cavalo dele e deixou uma mula, eu acho, uma coisa assim. Alguma coisa desse tipo. E, enfim, características. Não temos tanta pungência de xingamentos aqui quanto eu esperaria que tivéssemos, né? Eu ia pegar uma cantiga que tinha o título de Há um certo escaralhado, mas eu achei que tinha muitas ofensas na cantiga, eu falei, não, melhor não. Mas enfim, fala o nome, tem uma crítica mais direcionada, menos sutil do que a outra, e é essa a diferença, gente. E por mais que o João tenha pegado uma que não tenha palavrão, não acredito, a maioria delas tem bastante palavrão. A gente só quis manter um nível aqui na aula que não seja totalmente tipo, assim, debochado. Assim, também, né, gente? O palavrão que mais aparece, inclusive, é poder, tá? Só pra, sei lá, vocês terem algum exemplo assim, é o que mais aparece, com certeza. Profs, essas cantigas, os trovadores, etc., são ali da Idade Média, mais ou menos. Sim, são no período da Idade Média, assim, tipo, baixa Idade Média, final da Idade Média, assim. E a gente falou bastante disso na aula passada, porque agora a gente vai dar sequência com conteúdo de fato, né? A sequência da periodização. E a gente vai falar bastante sobre o Renascimento. Então, João, sim, bora lá. Vamos falar do Renascimento. Aqui eu coloquei um clássico renascentista, que é a Pietà, do Michelangelo. Só pra gente dar uma introduçãozinha, assim, eu só queria que vocês separassem, assim, um pouquinho nessa escultura, o quanto que ela só de vocês verem, assim, a foto não tá nem grande o suficiente, mas reparem que ela é super curvilínea, super... valoriza muito os aspectos anatômicos do ser humano, assim, valoriza um monte... Tem um tema religioso, mas valoriza bastante a figura da pessoa, assim. Então, isso vai ser um princípio que vai ser muito importante, que a gente vai falar nos próximos slides. Mas pensem um pouquinho na arte medieval, assim como ela era, né? No primeiro slide que a gente tem uma arte medieval, que é toda 2D, assim, as pessoas elas são todas quadradas, e olhem isso aqui, sabe? Só para vocês já terem uma ideia de qual vai ser a comparação, beleza? E também, né, é importante comentar, a gente está falando sobre tipo, períodos históricos que vêm um depois do outro, assim. Geralmente tu pode dizer, não é errado comentar, né, que quando um período vem e depois tem logo a sua sequência, né, histórica, um é meio que oposto ao outro. O trovadorismo é meio que oposto ao Renascimento. Assim. Pode-se dizer que é mais ou menos o percurso histórico que segue numa espécie de tradição, e depois vem um período que rompe com essa tradição, e depois vem um período que rompe com essa tradição depois. Então é mais ou menos assim, que vai seguindo nessa linha de literatura e arte ocidental, né? Lembrando que a gente está falando bastante de arte ocidental da Europa para cá, né, gente? A gente não comenta muito sobre arte no Oriente Médio, ou arte asiática no geral, né? A gente fala bastante mais da Europa para cá, né? E esse período ele é bem vigente no trovadorismo porque as mudanças históricas, sociais, todo o contexto político da época muda, assim, a gente vai falar bastante nisso, mas o importante é vocês terem em mente é que a literatura, não só a literatura, né? Meu Deus, a Paula mandou uma coisa inexplicável ali no chat. Não só a literatura, mas como as artes no geral, elas são um reflexo muito de seu próprio tempo. Elas são um reflexo dessa mudança, elas são um reflexo dessa tradição, além de ser uma própria expressão, né? Elas são um reflexo daquele mundo que é naquele período. Então a gente vê muito do trovadorismo, esse tipo de arte muito dominada por um olhar religioso, muito dominada por esse olhar de pecado, de distância do ser humano um do outro, que tinha que ter uma coisa meio fina nos olhares de Deus, assim, que não podia ser contra a moral e os bons costumes religiosos. E o Renascimento é bem diferente nesse sentido, a gente vai ver agora pelas razões por quê, né?
O Guilherme disse que não entendeu nada de O Príncipe. O Príncipe é um livro meio difícil de ler se, tem, tipo, se não estudasse em volta ao contexto que ele foi feito. Mas enfim. Sim, sei lá, às Eu vezes comecei a ler o Shakespeare e achei bem difícil a leitura, assim. E eu já li alguns livros de leituras obrigatórias da URGS e os outros eu gostei, mas o Shakespeare, não sei também se porque o livro tá muito velho e tá se desfazendo. Eu acho que tem algum. A gente não vai falar especificamente do livro do Shakespeare hoje, do Hamlet hoje, mas uma coisa que é importante, assim, ser ressaltado do Shakespeare é que a gente enfrenta uma coisa muito, muito problemática, assim, que é a tradução. O Shakespeare, ele tem um verso, assim, que a gente vai ver, não, quando a gente falar sobre dele um pouquinho daqui a pouco, mas nas peças do Shakespeare não se fala, se declama. Então os personagens eles falam de um jeito que ressoa, assim, de um jeito que é quase sonoro, sabe? Então às vezes a leitura em português, a tradução, ela fica meio trancada, assim, meio travada. Então você lê meio pelo enredo, assim, sabe? E pela significância histórica também. E também, né, lembrando uma coisa que vai seguir daqui pra frente, sempre que a gente fala de teatro, né, de peças, vale o comentário que o Molière, que é um nome do teatro moderno francês, ele é um cara que ele odiava que as pessoas transcrevessem as peças de teatro dele como livro. Né? Ele odiava isso, ele odiava disponibilizar, de certa forma, o roteiro dele para as pessoas lerem em casa. Porque ele falava que a peça de teatro é a peça de teatro, não é um livro para se ler. No final da vida, ele meio que aceitou que isso é um fato inevitável, né? Que as pessoas vão fazer isso. Estão me ouvindo? Apareceu uma chamada aqui de falta de conexão. Certo. Então ele meio que aceitou isso, mas ele falou assim, né? Sempre que vocês forem ler uma peça de teatro, então, né? Na prosa, né? Tem versos, né? Mas sempre que vocês forem ler na página uma peça de teatro, tentem imaginar a cena. Ali tem tudo assim, palco, cena, entrando, a cena escura, cena clara, ambiente fechado. Ele falou assim, tenta imaginar a cena, tenta imaginar como isso funciona no palco, ao invés de tentar imaginar isso como uma espécie de livro. E ele falou que coisas só fazem sentido no palco. E é por isso que, bom, né, uma peça de teatro, né, gente? Então, tão importante a representação da imagem da peça, né? Que, teve Oscar ontem e tinha Macbeth no Oscar. Macbeth é uma peça do Shakespeare. Então, sabe? Bem importante, assim. Enfim, fora o que o Léo falou, só queria falar que uma coisa muito significativa aqui do Renascimento e que eu quero que vocês lembrem, porque isso cai na prova, assim, copiado e colado, é que o Renascimento envolve o resgate de valores da Antiguidade Clássica. O que é a Antiguidade Clássica? A Antiguidade Clássica é basicamente a Grécia do clássico ao helenismo, beleza? Percorremos um pouco ali por Roma, mas lembrem que esses ideais vão ser resgatados, a gente vai falar um pouquinho mais disso no futuro, mas só gravem esse negócio de valores da Antiguidade Clássica na cabeça, que aparece dito desse jeito, tá, gente? É isso. E falando bastante também agora mais sobre as características específicas assim, do Renascimento. Por que ele é tão diferente do trovadorismo? Porque o Renascimento ele veio num período de mudança social, política, que é principalmente o fim da Idade Média. Falando um pouquinho agora do conteúdo de história, né? Espero que os professores de história não me batem depois por causa disso, porque a gente está avançando bastante no conteúdo deles. Mas dando um pequeno spoiler do que vocês vão ver em história, o feudalismo chegou ao fim com o final da Idade Média. A gente não vai entrar no como e no porquê, mas o importante é que ele chega ao fim e outros valores vêm junto com essa nova mudança política. Assim. O que acontece? Geralmente, depois da Idade Média, começou a se formar muitas cidades, assim, muitos mercantes começaram a ter uma força assim, maior nessas cidades que foram se formando, foram chamados de burgos. Né? E isso acabou incentivando uma espécie de mercadoria da arte que não existia antes dentro do feudalismo. Por causa disso, e também com um certo, não um fracasso, né, mas com uma dominância menor assim da religião na vida das pessoas, começou a se tornar valores diferentes assim do que a gente tinha no trovadorismo. A religião agora, principalmente a igreja, não faz mais tanta parte da vida das pessoas. E
Agora, em troca disso, em troca dessa vida super religiosa, de pecado, de ser humano ruim, de corpo ruim, de a gente existe num coletivo, todos abaixo de Deus, vem essas ideias de humanismo, que é uma visão de mundo que bota o ser humano no centro das coisas, o homem no centro do universo, essa ideia de que o corpo é uma coisa bela, é uma coisa ideal, que só pode ser representada no seu máximo dentro das artes, essas coisas bem de cultura grega clássica, né, de os deuses antigos, né? Vocês provavelmente já viram, sei lá, alguma arte de Zeus, por exemplo, né? Que representa ele forte, musculoso, assim, essa coisa meio perfeita, divina, assim, essa coisa da retórica, né? O antropocentrismo é totalmente relacionado com isso. E essa ideia de universalismo também, de que essa figura do homem, ela meio que existe para todos, e ela representa o centro de tudo. Mas também é muito engraçado porque está muito junto com o ideal de individualismo, né? Porque todo mundo agora tem as suas opções de mercado, todo mundo agora começa a ser o seu próprio dono de si. Então, tu meio que é uma mudança muito específica, assim, no contexto de como a gente vivia antes, dentro dessa ideia de religião, dentro dessa ideia de domínio da igreja sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre como a gente tinha que fazer. Agora tu pode viver do jeito que tu quiser, da maneira que tu quiser, porque isso não vai ter errado, porque tu é o senhor de ti mesmo e blá blá blá, blá todas essas coisas, assim. Deixa eu só responder a Luísa aqui. Luísa, Uhum. a gente sempre coloca, aliás, que eu tenho colocado ali na planilha. Na planilha eu boto a gravação, na pasta do Educa eu boto os slides. Eles já estão lá. Então, se eles não estiverem lá, me chama, mas é para eles estarem lá. João, se puder comentar ali o cientificismo e o racionalismo também. Comento. Então, gente, nas outras características que a gente tem aqui, universalismo, cientificismo e racionalismo, a gente tem muito das caracterizações que pertêm aos grandes cientistas dessa época, sabe? As grandes pessoas que construíram o conhecimento científico dentro do período do Renascimento, né? É no período do Renascimento, por exemplo, que nasce aquilo que a gente determina como método científico. Quem cria o método científico é um cara chamado Francis Bacon, e o Francis Bacon, ele é um teórico dessa época, e ele vai conceber aquela coisa de dúvida, de aplicação de um método em cima da dúvida, de formulação de uma pergunta, que é um modelo que a gente segue até hoje para fazer ciência, né? No laboratório, quando a gente vai fazer em uma iniciação científica ali na faculdade, especialmente em áreas mais assim, mais práticas, mais laboratoriais, o pesquisador vai sempre ir lá e falar: ah, não, mas qual que é a pergunta que você quer responder, sabe? E com esse experimento, por exemplo. Então, a gente vai ter uma valorização dessas coisas, assim. Vamos analisar um pouquinho mais sobre cada uma delas agora. Quando vocês pensam em universalismo, eu quero muito que vocês pensem no Da Vinci, porque o Da Vinci é a representação perfeita do que é esse polímata. O polímata é um indivíduo que consegue produzir coisas relacionadas com a ciência, com a cultura, com a arte, em diversas áreas. Assim, é uma pessoa muito multifacetada, com habilidades muito relevantes assim, em diversos pontos. Do que é relevante na época, assim. Então, o Da Vinci, ele era inventor, ele era anatomista, ele era artista, ele, sei lá, dissecava corpos, estudava anatomia com os corpos, fazia tratados com essas coisas, etc. Nessa época, inclusive, nascem os primeiros tratados de anatomia, para quem vai para medicina aí. Enfim, e sobre cientificismo e racionalismo são coisas muito próximas, mas coisas que precisam ser separadas, assim, de certa forma. Cientificismo tem mais relação com aquilo que eu falei, né, do método, da aplicação, da dúvida, que vai ser colocada em cima de uma questão, e a gente não vai resolver mais essa questão de forma a usar uma justificativa que é digamos que mais divina, assim, a gente não vai falar, não, porque Deus quis, sabe? É que nem em matemática, quando eles colocam um CQD, né, não é como quis Deus. É assim por quê? É assim porque e eles vão responder a pergunta. O racionalismo ele é mais amplo em relação a isso, ele é mais a ver com a aplicação da razão, né, com a aplicação de uma coisa mais cartesiana, assim, em cima das coisas. Mas, como eu disse, são coisas muito próximas.
Uma coisa que é importante de se falar quando se fala de racionalismo e de cientificismo é que no Renascimento existiu sim um deslocamento da igreja como figura central, mas não existiu um deslocamento de Deus na vida desses caras. Tanto que vocês viram ali, o Michelangelo, ele fez a Pietà porque ele era extremamente devoto de Deus. Ele via no divino, ele via na beleza do divino uma coisa gigantesca, assim, uma coisa super forte, que o consumia e que se traduzia numa expressão artística. Então não vejam o Renascimento como um período ateísta, né, como um período em que falam, tipo, não, foda-se a igreja. É um período em que a gente tem um domínio de coisas mais racionais, mas a própria razão para os pensadores racionalistas, para os pensadores do Renascimento, também é um produto de Deus. Então, não façam esse conflito, sabe? O conflito é entre igreja e homem, assim, digamos, não entre Deus e o homem, certo? E também é muito importante também lembrar, né, que a presença religiosa ainda era muito forte, só não era extremamente dominante e não era... Eu vou dizer uma palavra agora que eu acho que é um pouco a maneira que eu via, assim, para entender esse conteúdo, que é opressiva. Assim, a igreja tinha um caráter de pensamento muito mais opressivo da maneira que aquelas pessoas deviam ver as suas vidas e entender as coisas daquela maneira que, obviamente, não deixou de existir, assim, muito por causa da invenção da prensa, por causa de descobertas científicas como a descoberta do Galileu, que o Sol ficava no centro do universo, da galáxia ali, né, para eles, que a Terra não ficava no centro de tudo, do Kepler, da questão das órbitas dos planetas, assim. Então, descobertas, assim, né, que foram potencializando essa ideia de que talvez a gente não seja a principal coisa da face da Terra, mas Deus ainda é uma coisa fantástica, Deus ainda fez tudo, talvez a igreja não esteja sendo extremamente sincera com a gente. Então começou todos esses pensamentos a tirar um pouco esse viés dominante da igreja, mas a igreja ainda era uma instituição incrivelmente poderosa. A igreja, principalmente no final ali do Renascimento, no tipo 1600, 1500 ali, a igreja, os papas principalmente começaram a ser os maiores Mecenas, né? Mecenas que é tipo o empreendedor, o empresário daquilo, né? As pessoas que mais botavam dinheiro para as produções artísticas dos maiores artistas naquele período, né? Vale a pena lembrar que a maior capela do mundo, a Capela Sistina, foi feita pelo Michelangelo a mando de um papa. Então, a igreja ainda era uma instituição bem forte que existia, só o pensamento religioso e esse pensamento de dominação, assim, de pecado, esse pensamento de que tu tem que viver de acordo com as leis da Bíblia, não era uma coisa mais tão forte dentro da população. Gente, quem jogou Assassin's Creed, especialmente o 1, o 2 e o 3, deve lembrar que tem o Leonardo da Vinci no Assassin's Creed e que tem também o Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, ele era um papa, ele foi um papa, e ele foi um papa bastante assim, ligado ao Renascimento, tanto que tem várias pinturas assim que mostram o Leonardo e outras pessoas ali do Renascimento mais italiano sendo meio que manipuladas ali pela família Borgia por cima, quanto tamanho era o dinheiro que era fornecido para eles. Se a filha dele foi a única pisa da história, eu não sei. Não, pior que eu também não sei. Essa curiosidade eu não tenho conhecimento agora. Mas falando uma coisa que eu sei e eu posso falar bastante, principalmente essa diferença, assim, a gente quis exemplificar, pegar esses dois quadros, né, para mostrar exatamente como que se deu essa diferença, principalmente no ramo das artes plásticas, assim. Nas pinturas medievais, tu tinha a ideia de que tu tinha que ter um caráter meio didático e tu tinha que ter uma espécie de planificação, assim, tudo era muito 2D. Tudo era muito geométrico, mas não tipo. Como é que eu posso dizer? Não tipo porque eles tinham preocupações com as proporções matemáticas ou alguma coisa assim, que nem no Renascimento, mas por um caráter realmente geométrico. Tu vê várias formas, tu vê o meio círculo aqui, tu vê vários quadrados e triângulos na maneira que eles representam prédios, tu vê até que as pessoas têm várias linhas retas, assim, né? E isso é muito bem feito para demonstrar, assim, como o ser humano ele é tipo refém dessas formas, ele é refém dessa prisão de carne que tu tá, assim, nessa visão religiosa dominante
tá todo mundo sempre à direita ali de Jesus, ele tá sozinho, ele tem uma auréola gigante, mais uma vez redonda, para representar que ele é diferente de todos, tá todo mundo planificado, e é muito diferente da maneira que a gente vê a Santa Ceia renascentista do Da Vinci, que Jesus está... Mais uma vez, a gente vê a representação religiosa, né? Jesus está no meio ali, tá todo mundo espaçado, mas todos eles têm uma característica única, assim, né? Todos eles estão expressando algum sentimento de alguma maneira, e se vocês já viram alguma análise dessa pintura, recomendo bastante. Essa pintura tem uma proporção matemática, tipo, inacreditável, assim, não só pelos pontos de fuga, mas a maneira que todos eles estão posicionados, assim, é uma coisa de gênio, assim, loucura o que o cara fez. Porque tudo é feito para tu direcionar o teu olhar, não só pro meio, mas para tipo, tudo ao mesmo tempo, tu conseguir ver todos eles agindo. Tu vê que eles estão no mesmo plano, mas tu consegue ver que tem uma profundidade também. É surreal, assim, as diferenças de representar não só a individualidade, mas também a própria religiosidade, né, desses períodos, assim. Sim, é bem interessante. Sei lá, eles apontam, assim, pra Jesus, assim, de certa forma, sabe? E você sente que você tá sendo abraçado pela mesa, assim, sabe? Mesmo que a mesa seja reta. É interessante. Quer falar, Léo? Também falando dessa agora, a diferença um pouco mais, tipo, é só um caráter de teoria de arte, né, mas vale a pena falar. A diferença entre apolíneo e dionisíaco, né. Nietzsche, imagino que alguns de vocês conheçam, né, filósofo alemão, tudo mais, né, aquele do bigode. Ele tinha bastante a ideia de que tu tem dois protetores da arte, de certa forma. Tu tem Apolo, que representa uma arte um pouco mais formal, um pouco mais rígida, um pouco mais atrelada a esse caráter, eu vou dizer racional, mas não é exatamente racional, né? Mas um caráter mais sério, assim, um caráter mais reto, mais estrutural, assim. E tu tem o Dionísio, que é o deus do vinho, o deus das festas. Eles são, tipo, o Nietzsche ele quis fazer um paralelo bem grande, assim, utilizando essas duas figuras gregas para falar sobre arte, porque ele quer dizer que dentro das artes existe um lado mais racional, o lado do Apolo, e um lado mais passional, um lado mais intelectual e um lado mais subjetivo, assim por dizer, né? E tem essa citação dele, né, no livro Nascimento da Tragédia, né? E essa citação representa bastante aqui o que é a maneira de ver, principalmente o trovadorismo e o classicismo, né? O classicismo é um período dito bem apolíneo, mas se quiser uma divisão um pouco mais, a gente vai voltar para esses termos mais para frente, né? Principalmente nas escolas brasileiras, daí o período apolíneo, bem apolíneo mesmo, seria o parnasianismo, né? Aquela coisa bem metrificada, bem séria, bem reta, bem estrutural. Um período dionisíaco seria o simbolismo, que é uma coisa super subjetiva, que não tem muita preocupação com a forma. Então, assim, quando ele fala que esses dois instintos tão diferentes caminham lado a lado, mas frequentemente num estado de conflito aberto, excitando-se mutuamente a criações novas e mais vigorosas, a fim de perpetuar entre eles esse conflito de contrários e recobrem em aparência apenas o nome da arte que lhes é comum. Até que finalmente, por um milagre metafísico de querer helênico, eles aparecem unidos e essa união acaba por engrenar a obra de arte do mesmo tempo dionisíaca e apolínea e a tragédia grega. Isso ele quer dizer, retornando bastante aos valores gregos, apesar do Nietzsche não ser do Renascimento, ele retoma os valores gregos, para dizer que a arte tem esses dois caráteres, racional e passional, assim, e que isso é muito interessante se tu quiser entender não só a tragédia grega, mas como as grandes obras de arte foram feitas, que elas têm uma estrutura rigorosa, formal, bem séria, que a partir dela tu pode entender meio que a forma da arte, mas também que o sentimento ali expresso, o sentimento passional, o sentimento subjetivo, ele é muito presente e ele trabalha junto com a forma para tu criar essa obra única, expressiva, que representa o autor, representa seu tempo. Então, isso que ele quer dizer para formar tipo, a arte perfeita, e é uma divisão temporal, assim, que muitos autores da literatura brasileira fazem para dividir e falar sobre certos períodos de tempo, como, por exemplo, o romantismo, eles querem falar que é um período um pouco mais dionisíaco, o simbolismo é um período mais dionisíaco, agora, parnasianismo é apolíneo, o realismo é apolíneo. Eles dizem que o classicismo é um período muito apolíneo, porque tu tem não só esse resgate à razão, esse resgate à forma, essa grande importância à forma que eles dão, mas por conta do cientificismo que eles usam, nas proporções matemáticas que eles usam para construir
nas suas artes. Então, sempre que lembrar, assim, né, apolíneo é uma coisa que te remete à razão, uma coisa que te remete ao uso da ciência para a produção de arte, é uma coisa que te remete bastante ao uso das formas nas artes, não só não é muito focado na expressão individual de um sentimento, mas na maneira que tu pode tornar essa forma cada vez mais perfeita, cada vez mais pura, cada vez mais ligada com essa razão, assim, de si. É importante falar também que essas figuras, especialmente o Dionísio, eles aparecem às vezes na literatura. A gente vai ver na semana que vem, quando a gente fala do Camões, que o próprio Dionísio aparece lá no meio dos Lusíadas para tentar estragar a viagem dos portugueses. E é bastante interessante como ele tenta fazer isso. Mas isso a gente fala lá. Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho desses 3 primeiros caras aqui, que são os representantes assim, principais da literatura em termos de Renascimento. O Dante nem tanto, porque o Dante fez a obra dele ali na Baixa Idade Média, sabe? Inclusive no slide vai estar alta, não é alta, é baixa. Mas os outros dois, assim, o Cervantes e o Shakespeare, eles são bastante representativos desse período. O último cara é o Camões, que a gente vai tratar com mais carinho, porque ele tem a ver com português, ele tem a ver com a gente mais próximo do vestibular, então a próxima aula vai ser dedicada a ele e a alguns outros autores também. Então a gente vai começar falando do Shakespeare. Um breve comentário também. É válido lembrar que o Renascimento tem muita importância dentro das artes plásticas, né? Principalmente quando fala Renascimento é muito comum que se lembre da Itália, mas o Renascimento é um período que afetou vários países diferentes na Europa. Afetou a Inglaterra, a Alemanha, Países Baixos, a Itália principalmente, mas também afetou a Espanha, por outro lado. Assim. Então afetou todos esses países diferentes, e por isso que a gente está falando desses 3 autores grandes agora nessa aula, porque é para mostrar não só como cada um revolucionou meio que a sua forma de montar a arte, mas também como afetou esses diferentes países, assim, né? Shakespeare na prosa, né, na narrativa, o Camões, né, a questão portuguesa, né, da evolução da prosa lírica, poética ali, e o Dante mais para uma representação meio religiosa de como isso foi mudando. Então é por isso que a gente está dividindo assim e falando desses 4 autores em 4 países diferentes. Apesar quando se fala Renascimento, a gente pensa bastante Itália, Michelangelo, Da Vinci, Florença, blá 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 blá. Uhum. Então, gente, o Shakespeare, vou falar um pouquinho deles, aí o Léo complementa. O Shakespeare, ele foi um poeta, um dramaturgo inglês, assim, e muito se fala, assim, sobre a origem dessa figura mítica que é o Shakespeare, sabe? O Shakespeare, ele, diferentemente, assim, acho que de qualquer autor, assim, que de fato a gente estude, tem toda uma mítica atrás dele, sabe? Pouquíssimos autores têm um adjetivo para si próprio, né? E a gente fala que várias coisas são shakespearianas hoje em dia, assim, sabe? O Shakespeare ele é muito conhecido pelos sonetos dele, a gente vai falar um pouquinho sobre forma, sobre a forma do Renascimento na aula de Camões, na próxima aula. Ele é muito conhecido também pelas peças dele. As peças do Shakespeare, elas transitam em diversos territórios, né? Ele fala... ele tem peças históricas, peças sobre peças com misturas de fantasias, misturas de realidade, sobre reis. Ele tem peças sobre tragédias amorosas, né? Romeu e Julieta, uma tragédia amorosa bastante conhecida. E ele também retrata dentro dessas obras questões políticas, questões morais, questões sobre você valoriza, sei lá, no próprio Romeu e Julieta, né? Você valoriza mais a tua família, teu povo, ou esse amor lancinante que você sente pela pessoa, né? Então, percebam que são temas bastante diferentes, bastante heterogêneos. E em virtude de serem temas bastante heterogêneos, a gente percebe que, em comparação com aquilo que a gente via na literatura medieval, no trovadorismo, etc., lembrando que aqui não tem muita comparação aqui, porque o trovadorismo é uma coisa da língua portuguesa, o Shakespeare é em inglês, né? Mas os temas religiosos da Idade Média, eles dão espaço a temas todos relacionados ao homem, sabe? Então, a angústia é um sentimento humano, é um sentimento do homem. O amor é um sentimento do homem, seja por Deus ou seja por outra pessoa. O amor carnal é um sentimento assim, usado para retratar o homem no geral, assim. E muito disso aparece nas peças do Shakespeare, é incrível, assim. E o Shakespeare teve uma produção muito rica, né? E as peças dele
aqui, como eu coloquei, eu falei do negócio das peças dele serem declamadas, né? Tanto as peças do Shakespeare eram declamadas, tanto tudo do Shakespeare era declamado, que ele ficou conhecido como Bardo de Avon, né? Avon era a região onde ele nasceu, então ele não vendia Avon. Bardo, assim, te dá a impressão de que é uma coisa que é cantada, que é dita, né? Então, sei lá, guardem isso, assim. Quer falar alguma coisa, não? E importante, né? Isso que tu falou, né? Bastante a gente pode ver bastante dessa mudança de ideais religiosos, né? Essa visão de que a igreja domina a tua vida. É para tu ver bastante essa questão humana e dita individual, assim, dos sentimentos dos personagens do Shakespeare. Tu tem Hamlet, que é uma história de vingança, uma história bastante representando a raiva e o luto do Hamlet, que o pai dele que morreu, foi assassinado. Tem Romeu e Julieta, que é uma história de amor, é uma história de morrer por amor, né? Essa coisa que não existia muito, assim, existia de certa forma, mas não, tipo, não era tão explorado quanto era antes, assim, era meio como eles tinham que segurar bastante muito desses sentimentos, assim, e o Shakespeare, até há quem diga, né, que pega o livro com toda a obra poética, literária do Shakespeare, né, quem diga que tem todos os sentimentos do mundo ali dentro daquela obra, então era para tu ver que antes eles eram bem segurados de escrever sobre questões humanas individuais, né, e depois, quando foi no período do Renascimento, eles podiam escrever sobre tudo. Sobre todos esses sentimentos que tu podia sentir na tua vida. E o Shakespeare ele fez questão de botar isso na obra extensiva dele, que tem, ele é um cara incrivelmente multifacetado, assim, dentro da maneira que ele escreve. Até por causa disso, né, que nem o João falou, é uma figura mítica, porque muita gente diz que muitas das coisas que o Shakespeare escreveu não são dele. Então, o Shakespeare é uma figura bem polêmica, é uma figura bem famosa. Sobre ele ser vários autores também. Exatamente, Guilherme. Por ele ser um cara tão prolífico, assim, por ele ser um cara tão genial, que conseguiu escrever tanta coisa diferente em um período de vida só, né? É, É muita suspeitam que coisa, né? não é só ele que escreveu, né? Mas também tem gente que suspeita que ele e o Cervantes é a mesma pessoa, que ele e o Marlowe é a mesma pessoa. Então, assim, tem várias teorias sobre o Shakespeare. Ele é um autor sensacional. Alguém comentou que sobre as peças do Shakespeare eram meio difíceis de ler. Recomendo, sim, vale a pena o esforcinho, porque são textos assim que ficam contigo de uma maneira ou outra, e possivelmente algum deles vai cair na URGS esse ano, né? De alguma forma. Então é uma figura extremamente importante para a literatura, não só mundial, não só da Inglaterra, né, mas também mundial, e é incrivelmente influente. E, João, a gente tá no nosso tempo. Tá? Prefere parar agora? Prefere. Porque faltam 2 slides, né? Faltam dois aqui, faltam dois autores, a gente pode fazer uma leitura rápida assim com eles, mas é que tá na período de geografia agora, né? Teria que teoricamente liberar eles. Mas eu acho que Que se a eu gente acho que começa correr, às 9h50, né? Tem um intervalo. Não, é período de geografia, é verdade, né? né, termina a gente dar uma atrasadinha. Tá, vamos tentar falar rapidinho sobre o Cervantes É, vamos, Estudante, vamos então. falar rapidinho, vamos falar rapidinho. Vamos falar do Cervantes, né? Uhum. A gente retoma na próxima aula, gente. Um pouquinho, assim. Bom, o Cervantes, ele é muito importante por causa de uma obra, gente. Então, todo mundo sabe que o Cervantes, ele é um cara genial, ele é um cara que escreveu muito, assim, sobre vários tipos de poemas, ele é um cara extremamente prolífico, blá, 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 mas a grande contribuição literária dele é escrever o primeiro romance ocidental, o romance Don Quixote. Nesse romance, ele faz uma grande ironia às novelas de cavalaria da época medieval, assim, o travadorismo, aquelas ideias, novelas de cavalaria de Rei Arthur, tudo mais. E o Cervantes, ele é tido como o pai do romance ocidental. Livros como Dom Casmurro, como Madame Bovary, como Jogos Vorazes não existiriam se não existisse Don Quixote, gente. Don Quixote é o primeiro livro escrito não em versos, mas em prosa, né? Um livro narrativo, assim, por dizer que tem uma linha narrativa que segue uma história, né? Dessa história do Don Quixote, esse cara que fica maluco lendo histórias de cavalaria e parte nessa jornada épica, ele e seu escudeiro Sancho. E é um livro meio parodisíaco, assim, que conta essa história desse cara que vê moinhos e acha que são gigantes, que ele está destinado a enfrentar grandes inimigos. É um romance extremamente longo. Ele é dividido em 2 volumes, né? Mas hoje ele é tido em livro só, né? Mas na época ele foi dividido em 2 volumes. Ele tem claramente uma divisão temática dentro do livro. A primeira parte um pouco mais paródia, assim, a segunda parte um pouco mais focada do drama do Don Quixote em si.
E é um livro extremamente difícil de ler, gente, mas ele é um, é um livro muito importante para a presença histórica dele. Né, ele carrega o título de O Primeiro Romance Ocidental por um motivo. E o outro autor que a gente queria falar hoje também, eu não sei se o João tem alguma coisa para comentar sobre Cervantes. João? Acho que o João deu uma caída aqui no final, ou eu dei uma caída. Eu não sei, gente. Vocês me avisem. 1.300 páginas é difícil. Gente. Tá, o João deu uma caída. Não acredito que o João deu uma caída aqui no final. Mas enfim, Don Quixote é um livro dificílimo. Mas falando do outro autor, né, aqui, eu vou até pegar aqui para exemplificar. A gente tem esse livrinho aqui, gente. Divina Comédia. Dá pra ver aqui? Divina Comédia. Por que esse livro é importante, gente? Porque a Divina Comédia é uma espécie de alegoria religiosa, assim. Não só porque ele foi escrito por uma pessoa que era extremamente ligada com a religião, mas é porque ele faz uma jornada, né? Um livro épico, escrito em versos, por esse italiano maluco, que é o Dante Alighieri. E ele praticamente montou sua própria fanfic, assim, com o poeta favorito dele, o Virgílio, que era um poeta de Roma. Famosa Jornada do Herói. O Dante tem bastante essa coisa de Jornada do Herói, mas acho que tá mais presente no Don Quixote, isso eu diria. Mas, mais uma vez, como vocês podem ver, o Dante, ele pega o Virgílio, ele faz esse resgate à cultura greco-romana clássica, e ele monta essa história que é uma alegoria religiosa gigante para falar sobre a situação atual da igreja e da religião no mundo que ele vivia, mas ele faz isso através dessa história dele procurando pelo amor dele, ele é chamado pelo amor da vida dele, e ele faz a jornada pelo inferno, ele faz a jornada pelo purgatório, pelo paraíso, e é um poema gigante, né, se for ler, é um poema gigante, ele é escrito em versos, e ele é extremamente responsável pela criação da forma métrica italiana, assim. Ele é muito importante, não só pelo conteúdo dele, que cria essa questão de 9 ciclos de inferno, essa questão de tu passar pelo purgatório para ir pro céu, mas essa imagem de inferno, essa imagem dos 9 níveis, essa imagem do demônio congelado lá, junto com os papas, junto com os mentirosos, junto com os traidores, é uma coisa incrível, assim, que veio dele. É a primeira representação, de fato, de inferno desse jeito que a gente vê em prosa, veio dele. E em prosa não, em verso, né? Veio dele, e isso é muito importante porque é uma coisa que não existia na época. E ele é responsável por várias imagens, assim. Aqui o slide. Aqui o slide do Dante, chegou o João de novo. Se vocês puderem, eu recomendo vocês pesquisarem as ilustrações do Gustave Doré, que ele era um ilustrador da época, eu não lembro qual época agora, mas ele era um ilustrador incrivelmente importante e ele fez uma edição ilustrada da Divina Comédia e é alguma das gravuras mais bonitas que eu já vi na minha vida. Se vocês puderem ver algumas para entender bastante, né, o visual que o Dante estava descrevendo ali sobre a passagem do inferno, sobre os diferentes níveis que ele vai vendo, é surreal, assim, é uma coisa linda, 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 e foi muito importante da época por causa dessa visão de inferno, por causa desse poema gigante que ele montou, que passa por diversos processos, assim, né. Então é isso, é um poema que bastante reflete sobre a mente religiosa naquele período, bastante da hipocrisia da igreja naquele período, ele bota até um papa no inferno. E é um poema bem difícil de ler, gente, mas é muito bom e é incrivelmente importante, é um dos textos fundamentais, assim, da Itália. A gente falou sobre 3 países diferentes, né, eles são tidos como os 3 grandes autores de seus países, os autores fundadores, né, da literatura de cada país, o patrono da literatura de cada país. A gente não falou de Camões, que a gente vai falar na aula que vem, a gente vai falar bastante sobre essa métrica renascentista na aula que vem, mas o Dante é o patrono da Itália, o Cervantes é o patrono da Espanha e o Shakespeare, obviamente, o patrono da literatura inglesa, anglófona. E, gente, eu acho que por hoje é isso. Não sei se o João tem algum adendo a comentar. Não, acho que foi perfeitamente falado aí. Vamos para a geografia antes que eles venham Vamos pra geografia. e a gente exponham nossas cabeças em praça pública. De novo a gente se deu um pouquinho, mas enfim. É muita coisa, gente. Imagina que vocês devam ver, assim, a gente não